E se o Apocalipse não for apenas o fim do mundo? E se ele for o fim da ilusão? E se o fim já tiver começado? Não no céu, não nas estrelas, não em alguma guerra distante, mas dentro de nós? Neste vídeo, a gente vai atravessar 3 imagens que quase sempre foram mal compreendidas: os anjos, o Apocalipse e a mensagem de Jesus. Mas não como curiosidade religiosa, e não como pregação. A ideia aqui é olhar para esses símbolos como um documentário da alma humana. O medo diante do incompreensível. O risco do conhecimento sem consciência. A queda. A corrupção. A revelação. E no fim, talvez a pergunta mais difícil de todas: e se Jesus não estivesse apontando apenas para o céu, mas para o único lugar que a maioria de nós passa a vida inteira evitando? Dentro. Então fica comigo. Porque existe uma ligação estranha entre os anjos que assustam, o Apocalipse, que revela, e Jesus falando sobre um reino invisível. E essa ligação talvez explique por que a humanidade sempre teve tanto medo da verdade. Durante muito tempo, a gente aprendeu a imaginar anjos como seres quase humanos. Bonitos, calmos, suaves, protetores, como se fossem versões iluminadas de nós mesmos. Só que quando você se aproxima de certas descrições antigas, essa imagem começa a quebrar. Não eram apenas asas, eram olhos. Não eram apenas rostos, eram faces múltiplas. Não eram apenas corpos, eram movimentos impossíveis. Como se a visão estivesse tentando traduzir algo que não cabia dentro da forma humana. No livro de Ezequiel, por exemplo, aparece uma imagem quase impossível de visualizar sem estranhamento. Rodas dentro de rodas. Olhos por todos os lados. Criaturas com faces diferentes, fogo, movimento, glória. Uma presença que não parece estar ali para acalmar. Parece estar ali para mostrar que existe uma ordem maior do que a mente humana consegue organizar. E talvez esse seja o ponto. Nem todo anjo foi feito para confortar. Alguns parecem feitos para interromper, para cortar a normalidade, para rasgar a camada comum da realidade e lembrar o ser humano de uma coisa que ele odeia lembrar. Você não entende tudo. Você não controla tudo. Você não está no centro de tudo. E isso assusta. Porque a gente não tem medo apenas do mal. A gente também tem medo do que é grande demais. Do que é puro demais. Do que é verdadeiro demais. Do que não pode ser domesticado. Talvez por isso tantas aparições começam com "não tenha medo". Não porque o sagrado seja frágil, mas porque o encontro com o sagrado desmonta a sensação de controle. E, vamos ser sinceros, a gente gosta de um mistério desde que ele continue bonito, desde que ele caiba em uma imagem, desde que ele não nos desestabilize demais. Mas o mistério verdadeiro não pede licença para caber no nosso conforto. Ele aparece. E quando aparece, alguma coisa dentro da gente percebe o próprio tamanho. Pequeno, limitado, frágil, humano. Talvez os anjos dos textos antigos sejam exatamente isso. Não uma fantasia bonita sobre o céu, mas um choque de escala. Uma lembrança de que a realidade é mais profunda, mais estranha e mais viva do que a nossa rotina permite perceber. E aqui começa a primeira virada, porque o mistério não termina nos anjos. Se você gostou desse corte, acesse o conteúdo completo no meu canal. O link está na descrição.